o movimento Red Pill, MGTOW? Vocês se consideram o quê? Quando surge isso? Fique à vontade, depois a gente fala a mesma coisa do feminismo. Bem, antes de tudo, é importante entender, se a gente tentar pegar a ideia da origem do termo, vem inclusive antes da ideia bem divulgada já do filme Matrix. Porque as atuais irmãs Wachowski, elas se basearam numa filosofia de um livro chamado Simulando Simulacros, de um autor chamado... Também esqueci agora o nome dele. Esqueci o nome do... Mas esse autor agora é muito conhecido na área de comunicação, jornalismo, o Lênin vem pra gente, propaganda. Aqui, o Paquito, eles vêm pra gente. Sim, tá. E esse autor, ele acabou dando a ideia de que nós estamos em um tipo de universo social onde há espelhos daquilo que é verdadeiro. Então, estamos interagindo com coisas que não são exatamente o real ponto da realidade. Coisa. Exato, estamos só reagindo a estímulos e tudo mais. E as irmãs Wachowski quiseram fazer uma homenagem a esse escritor, e portanto acabou usando como base boa parte dessa ideia do autor para basear o filme. Sim. Só que nessa homenagem eles usaram então a ideia da pílula azul e da pílula vermelha no filme. E na hora de mostrar, o mais curioso é que tá aqui a obra, homenageamos o senhor inclusive, e ele chega, não, mas eu não gostei disso aí. Porque exatamente. Ele não gostou que colasse nele essa definição. Essa ideia, porque ele achou que a pílula azul e vermelha seria simplista demais, porque ele está querendo passar no livro dele. Como se houvesse uma bipolaridade entre verdade e mentira. Entendi. Ele não gostou disso, ele queria algo mais complexo no livro dele. Então ele não aprovou muito essa ideia. Baudrillard, o nome do Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, exatamente. E nesse ponto, o que foi adotado dentro da ideia de Red Pill? O Neo, né, protagonista, ele é despertado por Morpheus, né, aquela entidade dos sonhos e tal, e ele... você pode escolher a pílula azul e continuar na realidade que você tá, que é essa realidade simulada. De mentira. Exato, controlada pelas máquinas. E a pílula vermelha, que é despertar, inclusive fazendo ligações com o filme, ou com a obra, né, original, Alice nos Países das Maravilhas, né, da toca do coelho, de ir para um outro mundo e entender como as coisas funcionam em outra dimensão. Aí tá. Só que nesse ponto aí, nessa pequena historinha aí, ele então escolhe a pílula vermelha, não tem filme, né? E aí ele segue por isso aí. E ele fala que depois que você escolheu a pílula vermelha, não tem como voltar atrás. Depois que você descobrir a verdade, não tem como você querer ser enganado depois de novo. Né? Exato. Só que na visão da Wachowski, a crítica do autor, né, Baudrillard, sobre esse filme, é que ficou mais parecido com a Caverna do Platão, aquele mito, do que com a realidade que o autor quis passar. A ideia de que você está numa caverna e tem várias sombras, né, na parede, né? Uma dessas pessoas consegue escapar, vai pra fora, vê o mundo Exato. real, Isso, exatamente. conta para aquelas pessoas dentro. E é morto porque elas preferiam acreditar nas sombras do que a realidade do mundo colorido e exatamente, né? Então essa coisa acabou ficando por aí e acabou Onde entra o Campari nessa história? Pois é, né? Aí em 2007 vem o primeiro artigo com o nome Red Pill. Tá. Que falava... Foi capturado dessa simbologia para um artigo falando sobre a Red Pill da política. Ah, é? Por quê? Sim, começa com a política. Por quê? A Red Pill é a ideia de você enxergar a verdade por um outro ângulo. Entendi. Um objeto por um outro ângulo. E esse artigo falava sobre a briga política dos democratas e republicanos na América e que nada daquela democracia ali era uma verdade. Que havia coisas por trás dos mecanismos. E esse, em 2007, foi o primeiro artigo que foi publicado falando sobre Red Pill. Daí dá a entender, então, que a Red Pill, há várias Red Pills, vai depender do tema. É algo bem... livre em que a questão a depender do assunto que você está querendo tratar. Então a Red Pill da economia, a Red Pill do mercado financeiro, a Red Pill da geopolítica, entende? É chegar à verdade por trás de algum fato, ou mostrar um outro ponto de vista não tão divulgado assim. Só que aí, chegou lá para 2008, 2009, nos fóruns do Reddit, lá fora, na rede social, homens começaram a pegar, então qual é a real, né, a realidade sobre os relacionamentos. E aí é a vertente aí que ficou mais popular da ideia de... Porque
os relacionamentos, né, é a dor do coração, né? Todo mundo aí passa por uma questão amorosa na vida e tudo mais, e acaba então que é aquela que mais populariza. Como então lidar com as minhas relações amorosas? Como lidar com a dinâmica homem e mulher na sociedade? Então vários fóruns começaram a discutir isso, né, online, tratando desse tema, né, sobre a verdadeira natureza dos sexos. E aí que tá, a Red Pill dos relacionamentos, né, conceitualizando para relacionamentos, temos tendências, né, baseadas na psicologia evolutiva dos sexos, que nem sempre a sociedade consegue suplantar, colocar por cima, né? E, enfim, somos seres que, acima de tudo, também somos animais. E a Red Pill as ideias da Red Pill consideram essa natureza mais do que a maioria das outras visões de mundo, entendendo que nem tudo aquilo que amortece nossos instintos, de fato, os suprime. E aí, claro, né, entra então a ideia de que a Red Pill é uma forma de analisar a natureza dos sexos baseado nessa dinâmica entre homem e mulher, considerando essa dinâmica. Daí entra vários termos como, enfim, que vamos falar ao longo do tema aqui, como VSM, por exemplo, o valor do homem e da mulher ao longo do tempo, quem perde, o que ganha e tudo mais, porque tem essa visão da psicologia evolutiva dos sexos. Não que seja só isso, mas eles consideram isso como um ponto VSM, valor sexual de mercado. Tá. Quero complementar que vou trazer alguns exemplos do que o Ricardo trouxe sobre essa questão da Red Pill da política, por exemplo. Teve um Twitter do Elon Musk de que ele teria tomado a Red Pill justamente por causa da compra do Twitter. E aí ele teria justamente entendido que existe, por exemplo, uma simulação entre vários algoritmos das redes sociais que estariam coibindo propagação de certas ideias e que ele traria liberdade. Certo. Ele traria, digamos, essa Red Pill, uma espécie de verdade dentro das redes sociais. Esse foi um exemplo do que o Ricardo trouxe. Teve um outro exemplo também que eu daria sobre essa questão da Red Pill, no sentido de o que o homem deve considerar realmente, o que realmente está em jogo na dinâmica homens e mulheres, né? Relacionamentos, dinâmica intersexual, o que realmente está em jogo, né, nisso, que muitas vezes a sociedade trabalha de uma forma maquiada, não trazendo à tona todas as camadas, até mesmo mais profundas, que envolvem essa dinâmica. Então seria interessante falar sobre a Red Pill a partir dessa perspectiva. O que realmente está em jogo e não o que é dito. Fala, Carol, qual é a dúvida? É que você estava falando sobre a questão da verdade. Quem definiria essa verdade do Red Pill? A partir do que vocês definiriam essa verdade? Quem definiria para vocês essa verdade? Porque vocês buscam a verdade, certo? Então, primeiro de tudo é importante entender que a Red Pill ela não é um movimento. Ela é um conhecimento difuso justamente por quê? Porque cada um vai ter um ponto de análise sobre aquilo que considera Red Pill sobre um fenômeno. Então, de repente, você, como uma visão política, você vai mostrar para ele, não, isso aí que você está entendendo como real ponto da dinâmica política, por exemplo, já que você é ativista nesse sentido, não é isso. Eu vou te mostrar real, ou na gíria, né, do termo a Red Pill disso aqui, das reais dinâmicas por trás de movimentos históricos, sociais, de feminismo e tudo mais. Então não tem exatamente um ponto pacífico nessas discussões mais sociais. Agora, dentro das ideias dos relacionamentos, o ponto mais base que define o mais próximo de uma verdade ou algo assim, seria considerar a dinâmica psicobiológica dos sexos na hora de analisar os comportamentos entre homens e mulheres. Considerar se é totalizar ou determinar, aí é uma outra história, varia de cada pessoa para pessoa, mas considerar que há essa dinâmica, essas inclinações naturais de homens e mulheres, apesar da sociedade, né, da cultura, da civilização, enfim, do entretenimento, da mídia e tudo mais, ainda estão lá presentes, né, e se manifestam a depender dos estímulos do meio. Né, onde então, as que pessoas não é organizado, assim. O Red Pill, ele não é um movimento, como você falou, ele não é um movimento, então ele não é organizado. Vocês dois podem ter opiniões completamente diferentes sobre a verdade. Ele se apega a verdade, ela muda pra você e pra você. É um compilado de opiniões, então, compilado de essa verdade vai ser mutável. Eu acho interessante colocar isso, porque já puxando um pouquinho do feminismo, né? O feminismo também trabalha com verdades, mas a verdade que a gente se baseia são em estatísticas, em fatos, em dados, em pesquisas, né?
Dados então, materiais, né? Exato. Não tão idealista Carol assim. e Bruna, então, dá um apanhado do que vocês... O que seria o feminismo? Né? O feminismo é um movimento social, ideológico e político que luta pela emancipação das mulheres do sistema patriarcal, e ele surge, já no final do século XVIII para o século XIX, como uma organização das mulheres em prol dos seus direitos civis básicos. Lá no início era direitos civis básicos porque as mulheres não eram consideradas cidadãs na Constituição. Então, o feminismo surge a partir disso, né? Ele surge com grandes teóricas que vão vir com reivindicação do direito das mulheres, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, vai vir com declaração dos direitos das mulheres da cidadã, que inclusive ela vai ser guilhotinada por causa disso, né? Por causa da declaração que ela pede direitos iguais para as mulheres. E o movimento feminista, ele vai ser um movimento que ele é dinâmico. Então, ele vai mudar ao longo das suas ondas, que é o que a gente chama didaticamente dos períodos da história do feminismo. Então, na primeira onda, o feminismo vai lutar por direitos civis básicos, então... Voto, direito de estudar, direito trabalhista, né? Porque as mulheres já trabalhavam, então elas estavam lutando por direito trabalhista, de trabalhos dignos. Na segunda onda vai estar lutando por direitos reprodutivos e sexuais. Na terceira onda vai estar trazendo mais a questão da interseccionalidade das mulheres e dos vários tipos. Mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans. Então vai trazer toda essa interseccionalidade de opressões como se fosse um prisma. Sabe aquele Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que entra uma luz e sai várias? Sim. É como se fossem essas luzes que saem de várias intersecções dessas pessoas, que podem ser mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres pobres, mulheres com deficiência. Então, vários tipos de mulheres vão estar sendo aplacados. Por isso que a gente fala que ele é um movimento muito dinâmico. Ele vai acompanhando o contexto da história e o contexto material da mulher ao longo da história. Então, por exemplo, na primeira onda, o material que nós temos é que na Constituição as mulheres não eram consideradas cidadãs dignas de direitos. Então, elas não eram cidadãs até certo período da história. Então, as feministas estavam se organizando, mulheres organizadas, em prol dos seus direitos emancipatórios. Então, do seu direito trabalhista, seu direito ao estudo, né? Como no Brasil a gente só teve mulheres estudando depois de 1852, entrando em faculdade depois de 1879, com a assinatura do homem. Então, são várias coisas que vão surgindo ao longo da história do feminismo, que é essa organização das mulheres em prol da sua luta, que é o que a maioria das pessoas não imagina que é, né? As pessoas pensam que é totalmente outra coisa, mas eu e a Bruna, por exemplo, a gente se organiza para acolher vítimas de violência sexual, de abuso, de violência doméstica, dos mais diversos tipos de violência que a mulher pode sofrer, violência psicológica, moral, patrimonial. Então, a gente vê que, se organizando coletivamente, as nossas pautas são mais fáceis de alcançar, porque sozinhas a gente não tem voz. Então, eu gritando sozinha num espaço, ninguém vai me escutar. Agora, 10, 20, 30 mulheres gritando por aquilo, as pessoas vão ter que parar para escutar. Então, o movimento feminista, ele vai ser essa organização de mulheres em prol dos seus direitos. E aí vai entrar a mesma divisão que vocês trouxeram, né? Que vocês vão ter opiniões diferentes e visões diferentes. Existe isso também dentro do feminismo? Existe muito, porque o movimento feminista ele é um movimento grande. Tá. Né? É um movimento social. Como você estava falando que o Red Pill não é um movimento, o feminismo ele é um movimento social, né? Quem estuda sociologia entende perfeitamente que ele faz parte de diversos movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento LGBT, e nós temos um movimento focado nas mulheres, no direito das mulheres. Então, a partir desse movimento, a gente vai criar pautas, reivindicações, vai se organizar em coletivos, vai fazer essa luta em prol das mulheres que são vítimas de violência. Sobre as divisões dessas feministas, a gente vai ter feministas de correntes filosóficas diferentes. Então, cada uma vai ter uma linha de pensamento diferente. Eu e a Bruna provavelmente não concordamos sobre as mesmas coisas para os assuntos relacionados ao feminismo. Então, violência doméstica pode ser que ela traga mais a questão da pauta criminal, de falar de leis relacionadas a isso, e pode ser que eu traga mais a pauta estrutural, a questão da abolição do capitalismo. Então, uma pode ser uma feminista liberal, outra pode ser uma feminista marxista, outra pode ser uma feminista radical, pode ter uma ecofeminista, uma anarcafeminista. Então, cada uma vai ter uma visão diferente de como que esse sistema patriarcal deve ser superado. Então, por exemplo, a feminista marxista, ela vai falar que a gente só vai conseguir abolir esse sistema se a gente abolir o capitalismo e a propriedade privada. Essa é a feminista marxista. Agora, a feminista liberal, não. Ela já vai dizer que o feminismo, que a emancipação da mulher, ela pode vir pela reforma do capitalismo. Então, a gente vai ter opiniões diferentes dentro do feminismo, enquanto as feministas marxistas vão querer a abolição do capitalismo, as feministas liberais vão querer a reforma do sistema capitalista para emancipar as mulheres. Só que o objetivo final de todas nós é o mesmo. A emancipação das mulheres do sistema que a gente vive. E para acabar com essas violências. Então, é importante esse diálogo, principalmente com vocês, porque eu também quero saber a visão de vocês sobre as violências que a gente sofre. Se vocês acreditam nelas, ou se vocês fazem parte daquela galera que fala que não, vocês não sofrem isso. E que isso até não ajudam a reforçar. E que ajuda a reforçar uma retórica.
All that I would have, and I flipped it in a double. So time again, we gotta go. Condena, dash away.